O programa Vida e Saúde está começando. Tudo bem com você? Eu espero que sim, eu torço para que sim, eu oro para que sim. E, de acordo com o Vida e Saúde de hoje, eu espero que fique ainda melhor, tá certo? Durante essa semana a gente está falando de alguns problemas que são considerados os maus do século. A gente falou ontem sobre a obesidade, hoje o assunto é depressão. Segundo a OMS, cerca de 7% da população mundial sofre de depressão. Isso dá mais ou menos em torno um número de 400 milhões de pessoas. É muita gente sofrendo com isso e as estimativas são de que esse número aumente. Por isso, hoje é hora de você pensar nesse assunto. Mesmo que você não esteja ainda vivendo o problema, hoje é hora de pensar em como você pode prevenir o problema e como você pode também ajudar as pessoas ao seu redor a prevenir ou até tratar o problema da depressão. No programa de hoje, a gente vai acompanhar ainda a receita de quibe vegetariano, que o Felipe vai nos ensinar, receita de quibe. E temos o quadro Mitos e Verdade, entrevistas e muito mais para acontecer no programa de hoje. Se você quiser conferir algum assunto que foi passado aqui e de repente te interessou o tema da obesidade, é só acessar o nosso blog novotempo.com/vida e saúde. Não só esse assunto com especialistas, mas também você encontra lá receitas, você encontra lá dicas de atividade física, você encontra muita coisa boa à distância de um clique. E se você gostar do que ver por lá, é só compartilhar. Quero agradecer também a Clínica Adventista Vida Natural, esse lugar onde a gente faz o programa Vida e Saúde. Você vê aqui ao fundo, de onde a gente faz o programa, é um fundo verde, é um fundo vivo, tem muitos animaizinhos, tem um pequeno rio aqui atrás e um espaço de caminhada. Quer conhecer um pouquinho mais da clínica? Acesse vidanatural.org.br e conheça as propostas do que a clínica tem para oferecer para você. Tratamento de doenças crônicos degenerativas como diabetes, hipertensão, problemas do coração, obesidade, são tratadas aqui. Também se você quer deixar de fumar, se você quer deixar de beber, outros problemas relacionados à sua saúde podem ser revisados, podem ser avaliados pelos especialistas disponíveis aqui na clínica. E a proposta de tratamento, gente, é sempre muito simples, de acordo com as orientações de Deus para a nossa vida. Os 8 remédios naturais estão sempre presentes aqui e você em casa já pode fazer uso desses remédios maravilhosos que não só previnem, mas também tratam problemas que nós podemos enfrentar hoje em dia. E para conversar sobre o assunto de hoje, que é depressão, nós vamos receber neste momento o Dr. Marcelo e também o Dr. Cruxi. Os dois são os médicos responsáveis aqui pela clínica e é um prazer enorme recebê-los. Bem-vindo ao Vida e Saúde, Dr. Marcelo, por favor. Dr. Cruxi, que honra recebê-lo aqui novamente. Vamos aí. Vamos lá, vamos falar de um problema que tem atrapalhado a vida de muita gente, não só a qualidade, mas a vida mesmo, depressão. Esse dado é bem alarmante, né? 400 milhões de pessoas sofrem de depressão no mundo e a previsão para 2020, 2050 é de que esse número duplique ou triplique. É um dado bastante alarmante e a gente trata muito aqui de doenças físicas, mas a depressão é uma doença que gera outros problemas e que também atrapalha 100% a vida do paciente. Como que a gente define a pessoa que está com depressão, doutor Marcelo? Bom, existem alguns sintomas clássicos da depressão. E normalmente a pessoa tem que apresentar esses sintomas pelo menos aí por um período de 2 semanas, né, onde a pessoa ela tem uma, vamos dizer assim, um decréscimo no seu humor, né, a capacidade dela de lidar com suas atividades, a sua criatividade diminui. Ela pode apresentar também choros frequentes, às vezes sem nenhum motivo aparente. E às vezes no início é um pouco difícil você diagnosticar que está sofrendo desse quadro. Às vezes o que chama atenção, principalmente no início do quadro, é uma perda da capacidade dela da criatividade, né? Às vezes de ter novas ideias. Então isso pode ser motivado por algum evento, né, que acontece, que aconteceu na sua vida. Às vezes o luto é um fator importante, né, ou algum problema de ordem financeira ou do trabalho, que pode ser assim, vamos dizer assim, o evento que deu início. Normalmente isso acontece com qualquer pessoa e a gente sabe lidar muito bem com essas situações. A gente tem um período, né, que
que tem como lidar com essa situação. Tem um como período superar. que é considerado normal da gente viver esse problema e de encarar esse luto, de sofrer esse luto e aí depois respirar fundo e retomar as atividades da vida? Então, vai depender exatamente da intensidade desse evento, né? Por exemplo, a perda de uma pessoa querida nossa, amada, é um evento, né, bastante sofrido e com certeza a pessoa vai ter um luto mais prolongado. E cada um encara de um jeito, né? Pessoas da Isso. mesma família que perderam o mesmo ente querido vão encarar de maneira diferente. É verdade. Então, isso pode variar, né, de uma pessoa para outra e, na realidade, às vezes num momento como esse, a coisa está se prolongando e se você não está conseguindo levar adiante as suas atividades diárias, aí é a hora de procurar um profissional, né, normalmente psicólogo, para que isso possa te ajudar a superar isso. Existem algumas escalas, né, que se faz alguns testes, que você procura até na internet, você encontra algumas escalas, que servem mais para te dar um certo alerta, com scores que você pontua, né, para saber se... Mas, na realidade, eu prefiro que a pessoa procure um profissional, né, para ter certeza do caminho que a coisa está tomando. Agora é o seguinte, muitas pessoas confundem a depressão com outros tipos de problemas, surtos de ansiedade, de nervosismo. Como que funciona o diagnóstico da doença? Bom, a ansiedade é bem diferente a situação, né, da depressão em si. A ansiedade Bom, é difícil até... De colocar aqui no Mas a gente conhece muito bem a pessoa ansiosa, né? A pessoa que ela não tolera muito determinadas situações estressantes, né? O deprimido não, o deprimido ele não reage, simplesmente ele não tem vontade de ver as pessoas, de sair para trabalhar, às vezes nem de tomar banho, de fazer coisas básicas do dia a dia. Vai depender exatamente do grau de depressão. Se a depressão é leve, pode ser que ele não perceba, que as outras pessoas não percebam, né? Uma depressão moderada ou grave é uma depressão aquela que a pessoa não sai de casa, não toma banho, ele fica deitado o tempo todo, ele não tem estímulo nenhum para fazer suas atividades normais, corriqueiras. Aí fica bem nítido, né, que a pessoa está sofrendo de depressão. Mas os casos leves são mais difíceis de diagnosticar. Agora, Dr. Krusch, a depressão, ela foi uma doença por muito tempo estigmatizada, talvez por falta de definição clara dos sintomas, mas hoje as pessoas, elas ainda podem sofrer com a estigmatização da depressão. É vagabundo, não quer saber de trabalhar. E a pessoa, na verdade, está vivendo, ela não consegue sair daquele ciclo. Sim. Normalmente, as pessoas estão passando por problemas, por crises e assim por diante. E isso não é tão aparente para quem está olhando, né? Então, você olha uma pessoa assim, cada um quer cuidar da sua vida hoje em dia, você sabe, né? Cada um por si, ela. Você, mesmo na família, pode acontecer, né? Pô, eu estou sobrecarregado de coisa, esse camarada vem com... tem uns termos pejorativos, né? Que eles chamam, isso é isso e aquilo, como se fosse uma escolha da pessoa, né? É lógico que deve ter essas pessoas também, né? Que geram essas reações por atitudes opcionais delas. Mas realmente é difícil, né? Você... saber com certeza, está entendendo, até onde a coisa é um pouco por falta de iniciativa, né, ou se realmente existe um problema. Então, exige um pouco de conhecimento a mais, de você fazer mais avaliação dele e encontrar, digamos, as explicações e causas para esse problema, né? Agora, a doença da depressão, na verdade, ela se tornou mais comum e mais frequente na nossa época, inclusive para crianças. Mas eu lembro que minha avó, há anos atrás, sofria de depressão e era assim um negócio raro. Na época dela mesmo, passava por um hospital psiquiátrico, mas era um negócio raro. Por que será que agora as pessoas têm mais depressão e a previsão é de que esse número aumente? Bom, aqui, por exemplo, é um exemplo que nós vivemos aqui. Quando a clínica começou, há 30 e poucos anos atrás, eu realmente não tenho lembrança de que esse tipo de problema vinha até aqui. Se a gente for comparar com hoje, né, o índice toda hora existe essa situação. Depressão, na minha ótica, né, é que as pessoas vivem em situações contrárias, naturalmente, aos nossos naturais desejos e temos dificuldades de conseguir conviver com eles, né?
ou porque o problema não se resolve, entende? Ou porque realmente a minha capacidade para enfrentar uma situação é limitada. Ou então eu enfrento com muita intensidade, ou trabalho demais, ou isso e aquilo, e isso vai acontecendo que você vai se perder na sua energia mental. Você vai ficar com menos capacidade de enfrentar o problema. Qualquer que seja, por exemplo, hoje nós estamos vivendo num mundo estimulado. De manhã cedo as pessoas levantam e já tem que tomar café. Por quê? Porque se eles não tomarem café, eles vão ficar deprimidos. Tá entendendo? Então o café, naturalmente, nada mais é do que um estimulante que eles vão usando. Só que como é um estimulante artificial, ele vai aos poucos deprimindo mais. Então essas dependências, até de medicamento, a mesma coisa. Então nós estamos cercados hoje de tantos estímulos que o nosso sistema nervoso não dá conta de viver. Nós não fomos criados, está entendendo, para viver recebendo milhões de estímulos num sistema nervoso que tem seus limites, né? Então nós temos que voltar, né, a viver dentro dos nossos limites. É o que nós procuramos mostrar às pessoas aqui. A depressão também, se for causada por excesso, ela tem que ser corrigida dentro de limites que a pessoa possa novamente fazer o seu sistema nervoso funcionar normal. E observá-los depois, claro, ao saírem daqui. E não usar mais estimulantes. O problema é esse. Às vezes você já está no limite, o cérebro dá o que pode e você quer que ele dê mais um pouco. E aí você coloca o sistema nervoso em risco de ficar permanentemente numa situação de dependência desses estimulantes. Agora, em relação ao crescimento do número de casos de depressão, eu creio que, em parte, isso também pode se dever ao fato de que hoje se diagnostica mais fácil, né, esse distúrbio. Então, no passado, o tratamento era um tratamento muito complicado, as medicações, as drogas que se tinham no passado, normalmente eram muito tóxicas. Às vezes a pessoa usava a própria medicação podia trazer eventos, por exemplo, problemas cardiovasculares graves. Então a medicação não era segura, o tratamento não era seguro, não era do domínio do clínico. Eu sou clínico, né? Então o clínico, ele não se sentia à vontade para tratar a depressão. Mas hoje surgiram, há uns 10, 15 anos atrás, começaram a surgir medicações mais seguras. E aí o clínico passou a diagnosticar depressão, né? E, lógico, o clínico está muito mais acessível, a população tem muito mais acesso ao clínico do que ao psiquiatra. Então, antigamente se referenciava, todo caso de suspeita de depressão vai para o psiquiatra. Hoje não, o clínico consegue fazer o diagnóstico. Então, as pessoas conseguem ir no posto de saúde, elas conseguem ir num consultório e podem ter o diagnóstico e podem ter o tratamento da depressão. Já podem começar o tratamento da depressão. Então, existiu essa facilidade. E, logicamente, começa-se a notificar mais casos, né, evidentemente, por conta disso. Agora, o doutor Marcelo puxou um assunto que a gente não pode deixar de falar aqui, que é os remédios também estão mais assim ajustados, a gente consegue um remédio mais isolado que vai tratar a depressão mesmo e não vai trazer tantos problemas, como é que se diz? Problemas colaterais, efeitos colaterais. Mas também a gente acaba se apoiando somente no uso dos remédios e acaba esquecendo de reajustar a vida na causa, para tentar descobrir a causa e corrigir o problema, não é mesmo, doutor Cruxi? Sim. O remédio muitas vezes é necessário. Há circunstâncias, né, que você tem que usar, é bom usar durante algum tempo pelo menos, mas existe um grave problema nesse assunto. Nós aqui temos vamos dizer assim, uma viés diferente um pouco, né? Porque tudo bem que ele tem que ser usado eventualmente, né? Mas em geral a pessoa começa a usar e não corrige a base do processo. Esse eu acho que é um grande problema. Ele acha que não dá. Se eu digo para ele, olha, você precisa dormir mais cedo, você precisa fazer mais atividade física. Todo mundo sabe que uma boa atividade física é tão bom quanto uma droga dessas atuais aí. Né? Eles já fizeram experiência de que se você durante 6 meses estiver fazendo atividade física, você terá os mesmos benefícios do uso da medicação, com a vantagem de não ter dependência ou de ficar, digamos,
preso Porque a um tem efeitos remédio. colaterais, a gente sabe, né? Tem o remédio para dormir, tem efeito colateral, ou para despertar tem efeito colateral, não adianta a gente querer mascarar. Mas o mais interessante é que não é só a depressão que as pessoas se comportam dessa forma, buscam logo o tratamento medicamentoso, né? Porque a depressão, você classifica ela em leve, moderada, em grave, e dependendo do caso vai ser realmente necessário introduzir o medicamento. Mas na hipertensão arterial também você classifica se ela é leve, se ela é moderada. Então, o que acontece? As recomendações, quando você vai tratar o hipertenso, no início, se a hipertensão é leve, você pede para a pessoa mudar a sua dieta, diminuir o peso, fazer atividade física. E aí, às vezes, a pessoa não quer ou não consegue realizar isso, então ele passa para a medicação. E o que eu percebo muito também, doutor Marcelo, é que quando o médico dá essa recomendação, parece que ela é uma recomendação com preconização assim, terciária, nem secundária. Então, primeiro ele dá um remédio e às vezes não é o que o profissional passa, mas o que o paciente incorpora é, se der, eu faço atividade, aí vai melhorar um pouquinho. Mas ele bota mais fé no remédio e os verdadeiros remédios, que é o que a gente estuda e vê aqui a coisa acontecendo, são deixados de lado. Então, às vezes, exatamente não corrige a causa do problema. E isso é que é importante. A pessoa, naquele momento inicial, ele quer a solução do problema dele. Ele acredita que com o medicamento ele vai solucionar. E, de fato, o medicamento vai trazer um bem-estar mesmo. Ele vai usar, ele vai se sentir bem, etc. Né? Só que, depois de algum tempo, ele começa a perceber que ele vai depender daquela medicação para ele sentir o bem-estar que ele... E ele vê que isso não é natural, isso não é normal. Qualquer um de nós, né? Ninguém quer ficar tomando comprimido o resto da vida. Então ele começa, aí ele começa a pedir ajuda, né? E aí é que quando eles chegam aqui na clínica, né? Eles já se conscientizam de que já usaram a medicação, né? Muitos não conseguiram sair do tratamento medicamentoso e agora eles querem uma outra alternativa, eles querem deixar a medicação e aí sim eles estão preparados para mudar o estilo de vida, mas deveria ser o contrário, né? Deveriam começar isso, já mudar o estilo de vida no início, talvez nem fosse necessário chegar à medicação. Mas de qualquer forma é um aspecto positivo, porque se conscientizaram de que precisam mudar e aqui na clínica a gente vai fazer esse trabalho, né? Claro, é lógico que a permanência acaba sendo mais prolongada, porque a gente não tem como reduzir medicação em período curto, então a permanência acaba sendo prolongada aqui, o custo acaba sendo muito mais alto para ele, e a gente tem que fazer isso porque tem que ter certo cuidado. É um investimento, né, doutor? Isso. E aí o resultado é que eles conseguem, então, reduzir as medicações, retirar medicações. Eu quero explorar um pouquinho mais essa passagem aqui do paciente aqui pela clínica, porque nem todo mundo tem condições de vir para um local como esse. A gente tem outros centros de tratamento como este, mas eu quero explorar um pouquinho mais essa intervenção natural e como ela deve ser feita com cautela, com precisão. Logo depois do intervalo a gente volta com o Dr. Crusch e o Dr. Marcelo falando sobre depressão e uma maneira de você lidar com ela do jeito talvez ideal. Muito bem, Vida e Saúde está de volta. Hoje o assunto é depressão aqui no quadro No Plantão. E conosco temos aqui o Dr. Crusch e o Dr. Marcelo, que são os médicos aqui da clínica. A gente estava falando do problema da depressão, que tem crescido cada vez mais. A gente abordou um pouquinho a questão da medicação, que muitas vezes ela é necessária, mas as pessoas acabam invertendo os papéis. E em vez de acabar procurando a causa e tratar a causa, elas se apoiam nos medicamentos e acabam vivendo, às vezes, arrastando a vida nesses medicamentos. Dr. Crusch, e o Dr. Marcelo parou, né? Quando o paciente vem para cá, a gente usa uma abordagem de realmente tentar tirar os remédios, mas não dá para quem está assistindo a gente falar assim, vou parar de tomar um remédio e esperar que a coisa vai melhorar. Tem que ser feito o tratamento de outras maneiras. Sim, a proposta nossa é exatamente essa, né? Não é dar, digamos, medicações. Nós somos uma clínica especializada nessa área em termos do tipo psiquiatria. Não, nós aqui começamos a tratar as pessoas quando elas nos procuram, não porque estão primariamente com depressão, mas porque elas já vêm de uma série de outras, vamos dizer assim, outros tratamentos, né? E estão nesse momento que ele está falando aqui. Esse negócio não para nunca mais. Às vezes eles vão para o médico diz você não pode parar nunca. E às vezes aumenta a dose. E você não pode parar, porque você não tem cura, isso para o resto da vida, etc. Né? Então a pessoa acha que, será que não tem um outro jeito? Né? Então, assim que ele vem para cá. Então é lógico, ele espera de nós que nós
hajamos no sentido de afastá-lo disso aí. Agora, para fazer isso, realmente precisamos ter cautela. Como eu estava falando, ele vai sentir a falta da medicação. Isso seria um tipo de síndrome de abstinência. Embora não é assim tão forte essa dependência, mas ela existe. Porque as pessoas, quando param, depois de 15 dias, elas começam a sentir todos os sintomas anteriores. Em parte porque eles, na realidade, nunca sararam o problema. E outra, porque eles também agora criaram uma certa dependência do remédio. Então, essa substituição nós fazemos aqui, para a pessoa ter, digamos, uma infraestrutura inicial aqui, para que enquanto ele está tirando alguma medicação, a gente está dando um suporte para ele poder passar mais, vamos dizer assim, ileso, não que vai ficar completamente sem nenhum sintoma de dependênciazinha da medicação, mas que ele consiga superar isso. Dê conta. Em casa talvez seja um pouco mais difícil, né? Ele teria que estar acompanhado de alguém. Sim, eu tenho um caso da família que o médico orientou, falou, olha, a gente vai começar com uma dose inicial bem baixinha, mas você vai ter que mudar, corrigir, está trabalhando demais, você precisa fazer atividade física. E naquele momento a pessoa se apoiou só nos remédios. Aí passou 6 meses, é hora de voltar no especialista, ele falou, e aí, está fazendo atividade? Quer dizer, era um médico consciente, nem todos os médicos acabam... É difícil para vocês também ter fé que o paciente vai executar a parte dele, porque o remédio faz a parte dele. Sim. Agora, o paciente fazer a parte dele é um negócio que exige. E aí, depois de 6 meses, não, ainda não fez nada, não mudei, não abandonei trabalho, não estou fazendo atividade física. Dali 1 ano, a pessoa se conscientizou e ela começou a fazer atividade, deixou coisas do trabalho e o médico falou, agora nós vamos diminuir a dose. Então, foi feito acompanhado, mas é muito importante que, enquanto se está deixando o remédio ou se vai tentar deixar o remédio, não adianta deixar e não fazer nada. Vai ter aquele efeito de queda brusca mesmo. Normalmente ele cai na mesma situação anterior, tá entendendo? Da onde ele saiu, né, que levou ele a usar a medicação e ainda agora menos a medicação. Então ele está numa situação às vezes pior. E isso leva muitos a pensar, está vendo? Você não pode deixar a medicação, está vendo? Isso é uma prova de que isso aqui tem que ser usado. Mas não é que ele também não fez uma mudança necessária, né? Como você disse. Esse é o nosso problema quando a gente quer orientar mudança de estilo de vida e eles não querem mais tomar medicação. Eu não posso chegar para eles e dizer assim, tá bom, pode parar com isso aqui e aqui está a sua dieta e vai embora. E ele chega em casa, não faz a dieta, mas deixa a medicação. Aí ele piora. É injusto, dizer até com o profissional que orientou, não é? Aí eu digo, não, eu só posso, se você quiser, você primeiro aprenda a lidar com esse novo esquema de vida. A gente orienta, né, dentro do nosso modo de explicar tudo isso, e depois quando você tiver mais ou menos já firme, aí nós podemos pensar em mexer com a medicação, isso quando ele vai para fora. Aqui dentro a gente já faz simultaneamente. Outro aspecto que eu gostaria de frisar aqui em relação à depressão é exatamente a prevenção da depressão, que na realidade tem muito a ver com o tratamento também. Eu queria que o senhor mencionasse. Né? Então, por exemplo, se a gente fosse destacar alguns desses remédios naturais que a gente cita, né? Mas eu gostaria de destacar aqui o repouso, o Dr. Cruz já falou, né? Do repouso. Não só o dormir todos os dias, mas um repouso semanal. O repouso semanal, lógico, a pessoa precisa do seu repouso diário e tem que ser horas noturnas, de preferência 2 horas antes da meia-noite, por causa da liberação de hormônios, certos hormônios, como a melatonina. Então, é necessário ter esse momento de repouso. As horas de repouso antes da meia-noite, elas são mais revigorantes do que as horas depois da meia-noite. Então, o horário do sono é importante. Não é só repousar qualquer hora do dia, mas ele precisa dormir na hora certa, normalmente mais cedo, que era o costume dos nossos antepassados, né? Dormir na hora cedo, dormir cedo. O repouso, a exposição ao sol. Então, tem vários estudos mostrando que quando se tem menos exposição ao sol, você tem mais casos de depressão. Inclusive, existem casos de depressão associados a países setentrionais. Então, baixa exposição da luz do sol, por exemplo, na época do inverno, na Inglaterra, no Canadá. Então, aumenta o número de depressivos. Aumenta o número de casos de depressão, exatamente relacionado à baixa exposição à luz do sol. No Brasil, em Curitiba também. Então, e aí as pessoas se confiam, não, o Brasil tem muito sol, então não vou ter esse problema. Mas se sua pele não recebe o sol, então você
você está sob risco. E é o que acontece. Aqui a gente recebe muitas pessoas que normalmente eles vêm para cá e já dosam a taxa de vitamina D e vê que a taxa está bem reduzida, e mostrando que as pessoas não estão se expondo ao sol. Então, a exposição ao sol é fundamental também. Outra coisa muito importante na prevenção e no tratamento é a questão do uso de estimulantes, que o nosso país é um grande produtor de café, né? Então, é uma marca registrada do Brasil, mas infelizmente... E aí tem gente que vai falar, doutor Marcelo, mas só toma uma xicrinha de manhã. Isso já é o suficiente para causar, para estimular? O problema da xicrinha de café, e o brasileiro gosta de um cafezinho mais forte, às vezes tem até 100 miligramas de cafeína numa xicrinha de café, que é muitas vezes a dose que você tem numa medicação para enxaqueca. Então, na realidade, aquela xicrinha é uma dose considerável de cafeína e, com certeza, isso é um estimulante. Então, imagine seu corpo viver sob estímulo constante, né? Ele se acostuma a ter aquele estímulo constante. E chega a um ponto que você vai exaurir a energia do seu sistema nervoso, lógico, que não é só o café junto, mas o estilo de vida, a falta de repouso adequado, falta de exposição ao sol, então acaba entrando num quadro de depressão e você não consegue entender o que está acontecendo. Então, precisa prevenir. E, finalmente, a atividade física. E a atividade física, a gente tem que lembrar da atividade física regular, e hoje se preconiza que a atividade física seja diária, não é mais 3 vezes por semana, né? A atividade física, o ideal é que se faça diariamente, você tire pelo menos 40 minutos por dia para fazer atividade física. Evidentemente que existem pessoas que não são sedentárias e outros que são, né? Por exemplo, o trabalhador braçal, por exemplo, da construção civil, ele já faz atividade física o dia inteiro, né? Então, na realidade, ele não precisa de repouso. Ele precisa do repouso, e tirar o cafezinho, né? Então, agora, um professor, um engenheiro, um médico, né, que não fazem atividade física, o seu trabalho... Tá muito sentado, né? Então, um apresentador de programa... Não, exatamente. Então, nesses casos, precisa realmente tirar um horário para fazer atividade física. E o lazer, né? A gente precisa de lazer. Então, reservar durante a semana um horário para fazer uma atividade prazerosa. E aí, é lógico, na hora do lazer, você tem que respeitar o seu corpo. Então, se você vai fazer o lazer, mas você usa bebida alcoólica, né? Ou então você não faz atividade física a semana inteira e no final de semana você exagera, né? Isso não vai trazer benefício para a sua saúde. Então, tem que ser algo prazeroso, né? Saudável, mas que você tenha um tempo de lazer, especialmente com sua família também, né? Nós temos nossos filhos, esposa, então é um momento de a gente ter uma atividade de lazer, de prazer, uma recreação social também. Isso faz bem para as pessoas, isso revigora a energia, né, das pessoas. E a gente precisa disso. E tanto é que Deus estabeleceu um ciclo semanal, né? E esse ciclo semanal é exatamente para que a gente trabalhe, e todos nós estamos acostumados com isso, né? Nós trabalhamos durante a semana, mas no final de semana a gente tem aquele repouso semanal ali para a gente refazer as energias. A gente precisa respeitar isso. E tem pessoas que não, acreditam que o trabalho é a atividade mais importante da vida e trabalham todos os dias, inclusive nos finais de semana. Mas o corpo, a saúde vai cobrar um preço muito caro por isso, e a gente não é a gente que está dizendo, são os casos aí que a gente tem visto. E a gente falou do estimulante como o café, mas tem vários outros estimulantes, né? Então, por exemplo, hoje se usa muito refrigerantes, né? Cafeinados, o Guaraná, por exemplo, né? A Coca-Cola, são... Inclusive entretenimentos estimulantes, né? Os jogos, os eletrônicos também vão acabar fazendo o papel de estimulantes em excesso. Dr. Cruxo, Dr. Marcelo, nosso tempo já acabou, passou muito rápido. Obrigada pelas contribuições que vocês deram aqui hoje. Amanhã a gente pode contar de novo com vocês, nos ajudando a entender outro assunto que é mal do nosso tempo, mal do nosso século e que merece a nossa atenção. Fique agora com Dica Vida e Saúde e depois a gente vai acompanhar uma receitinha, entrevista, e tem mais receita por aqui, muito mais para acontecer no programa Vida e Saúde de hoje. Não guarde mágoas, faz mal para a saúde e para a alma. Teve um problema no trabalho, na escola ou na família? Seja corajoso, valorize o seu próximo, ame, perdoe.
Muito bem, agora é hora de entrevista aqui no programa Vida e Saúde. A gente já apresentou a nossa convidada ontem. Ela vai estar conosco a semana inteira falando sobre um termo e também uma capacidade muito bacana, que é a resiliência. Doutora Silmara, obrigada por participar com a gente e nos ajudar a aprofundar um pouquinho mais nesse tema importante para a saúde mental e para a qualidade de vida em geral. Ontem a gente falou um pouquinho de como funciona quando um indivíduo procura um consultório, como que o psicólogo, qual é a conduta do psicólogo para analisar o quadro geral e aí tentar definir realmente se a queixa do paciente ela é ela mesma, se é alguma outra coisa que está ali envolvida. E você acabou terminando a nossa conversa explicando que a importância da resiliência, que ajuda a gente a definir de novo. Para a psicologia, então já vamos direto falando da psicologia, sim, né? Sim. Para a psicologia, a resiliência, o conceito é quando o indivíduo passa por uma adversidade, uma situação de dificuldade e sai fortalecido, transformado. Certo. Né? E é importante por quê? Porque o indivíduo que é resiliente, como podemos dizer, olha a importância que tem só de olhar para o conceito, né? De ver o indivíduo que passa pela situação, consegue sair dela melhor. Né? E é interessante que a gente não conversou muito sobre isso ontem, mas todo mundo é resiliente, todo mundo tem a possibilidade de ser resiliente ou nasce uma habilidade, uma capacidade inerente? Como que funciona isso? Não, nós temos um pouco disso e eu vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre felicidade, sobre essa questão que é também interessante, que tem muito a ver. O resiliente, ele pode sim aprender a ser resiliente, né? O indivíduo pode aprender, ele vai criar esse aprendizado nele, com outras situações, até mesmo com outras pessoas, às vezes com um profissional. Se existe uma situação mais, uma patologia, aí ele vai precisar aprender com um profissional. Certo. Mas agora, não necessariamente. O resiliente, ele tem algumas características muito interessantes. Eu queria agora aprofundar um pouquinho. Eu até tenho aqui uma listinha de pilares, né, do resiliente, mas eu gostaria que você explicasse pra gente como que esses fatores se manifestam na prática. Por exemplo, o resiliente, ele administra bem as suas emoções. É isso mesmo. O indivíduo que é resiliente, ele consegue controlar melhor, ele passa por uma situação de dificuldade do cotidiano mesmo, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo prático, que é muito interessante falar assim, né? Sim. Quando o indivíduo sai para o trabalho ou para alguma atividade com o seu automóvel, e ele não espera, porque ninguém sai querendo sofrer um acidente, mas sofre um acidente, acontece uma batida de carro. Então, isso é uma situação desconfortável, uma situação que causa dor, que causa pânico, prejuízo, às vezes, prejuízo, né? E nervosismo, ansiedade, tudo isso. Então, quando esse indivíduo passa por essa situação, naquele momento, ele consegue controlar as emoções, ele consegue passar com serenidade, com tranquilidade, ele resolve aquilo com tranquilidade, desce do carro amigavelmente, né, conversa com a pessoa e faz tudo. Quer dizer, ele resolve as coisas de maneira controlada. Não significa que ele tem sangue de barata. O coração bate até mais forte, mas ele consegue dominar a situação. Exatamente isso. Tá. Ele sente, né? Não é que o resiliente não sente as sensações. Né? Ele sente, ele passa ele sofre aquilo. Ele sente a dor, ele sente a raiva, ele sente, mas ele consegue controlar. E isso é interessante, quando é rudimentar essa situação, e o indivíduo perde o controle, fica nervoso, agressivo, né? Então não controla as emoções. E aí pode ter até problemas com relacionamentos. Agora, o próximo pilar, ou a próxima característica de um resiliente é exatamente interligada com o controle das emoções, que é o controle dos impulsos. Exato. Se é uma pessoa que não controla as emoções, ela não vai controlar os atos que vêm em seguida das emoções. Exatamente. E as pessoas que são impulsivas, elas também não controlam as emoções, né? Então isso é vice-versa. Vice-versa. Exatamente, porque aquelas que são impulsivas não se controlam. Elas agem pela emoção, pelo momento, pelo aquele calor, né? Não racionalizam as coisas. E aí não são tão assertivas nas suas ações, nas suas atitudes, né? Então aqueles indivíduos que funcionam assim, podem ser trabalhados, isso pode ser aprendido a controlar. Existem técnicas, se for aprendido desde a infância, é muito melhor, porque muito a criança melhor. que passa por frustração e ela não surta,
a mãe aprende a conduzir a situação, ela já está sendo treinada para ser uma resiliente lá na frente. Com certeza. Mas isso nem é todo muito mundo importante. tem esse privilégio, doutora. Nem todo mundo tem, mas é possível. E a gente não escolhe o berço também. Não escolhemos, mas é possível isso na idade adulta, nessa fase já adulto, nós adquirirmos isso, né? Com o outro, no olhar do outro, aprendendo em literaturas, aprendendo, assistindo filmes, aprendendo... Através da própria Bíblia. Através da própria, exatamente. Porque quantas pessoas na Bíblia não são resilientes, não foram, né, resilientes? Daniel, José do Egito, Daniel e seus amigos. É verdade. Né? Então são tantos, se nós formos citar, então as pessoas... Jó, com certeza. Superaram as situações, saíram dela fortalecidos, renovados, transformados. Mais uma característica do resiliente é o otimismo. O que significa ser otimismo num momento de crise? Eu gosto muito dessa palavra, né? Otimismo é encontrar nas coisas do dia a dia, nas situações, algo bom, né? Sempre é aquela história, ver a vida com o seu lado bom. Com uma lente positiva. Com uma lente positiva, né? E eu me lembro muito da minha época de infância, né? Não era infância, já era juventude, eu era juvenil, tinha meus 11, 12 anos, e eu li Poliana. E é muito interessante a história de Poliana, né? Eu não vou, lógico, contar aqui a história do livro, mas só resumidamente qual que foi o contexto. Ela era órfã e foi morar com uma tia que era muito rude, morava numa cidade pequena e todos a conheciam como a mulher dura da cidade, muito brava, não cumprimentava as pessoas, né? E aí Poliana sempre sorridente, e aí as pessoas souberam que a tia morava numa casa com muitos quartos e deu o sótão para a sobrinha. Então, e Poliana sempre muito feliz e nunca reclamava das coisas, e as pessoas começaram a questionar, essa menina é diferente, o que é essa menina? E aí ela um dia conversou com uma pessoa e falou, olha, eu aprendi com meu pai um jogo, e eu jogo todos os dias, o jogo do contente. E eu me lembro, né, de falar, quando falo de otimista, porque eu me recordo dessa minha juventude, quando eu joguei muito o jogo do contente. Quer dizer, é uma escolha. É uma escolha. Ser positivo, é uma Sim. escolha, não é uma coisa assim, já tenho uma predisposição para ser mal-humorado, meu avô era assim, meu pai era assim, é uma escolha. É uma escolha. Você pode escolher olhar a vida com uma lente positiva ou não, né? E tem aqueles que não, que são melancólicos, que tudo que você fala, não está bem, não está tudo bem, como que tá? A pessoa está sempre reclamando, melosa, pessimista mesmo. Existe, e isso é possível também. Existem técnicas que nós começamos a enxergar a vida, se aprimora, se aprende. E é interessante que no início esse exercício pode ser bastante difícil. Sim. Se a gente pegar uma situação de cônjuge, né? Mandar fazer uma lista lá das 10 qualidades do cônjuge, e no começo, se estiver em crise, vai ser difícil sair uma qualidade. Mas depois do treino, depois da perseverança, a gente vai aprofundando e vai ficando mais fácil. E você disse uma palavra importante também, perseverança. Porque os perseverantes são aqueles que conseguem, que são insistentes, que vão até o fim, né? Então conseguem essa transformação, buscam e chegam lá, né? É muito importante. Tem um outro pilar, né, que é a análise do ambiente. Só que olha só, a gente está aqui com o nosso tempo já corrido e tem muita coisa boa para a gente entender sobre o termo resiliência e as características do resiliente. Então, doutora, eu vou pedir para a senhora segurar um pouquinho essa informação. Amanhã a doutora Silmara volta nos explicando mais 3 pilares aqui do resiliente. Você que quer se tornar uma pessoa resiliente, não pode perder. Fique agora com o intervalo, na volta tem culinária, a gente vai aprender receita de quibe aqui com o Felipe Biasi. Já, já. Muito bem, chegou o momento da culinária aqui no programa Vida e Saúde. Hoje o Felipe trouxe uma receita a pedido da nossa produtora. É uma receita que é feita aqui na clínica e é uma receita de sucesso. Quibe assado, quibe saudável. Saudável, vegetariano, sem ser frito, não tem nenhum tipo de carne, não vai a pimentinha que a gente conhece, mas ele é picante e ele é gostoso. E ele é saboroso. Então, para essa receita, Teru, o grande segredo de fazer um bom quibe é você caprichar no tempero verde. Aí você vai olhar, mas não vai hortelã? É verde também. E é nisso que a gente vai caprichar hoje. Então tá bom, explica aí o que você vai usar nessa receita. De ingredientes eu vou usar cheiro verde, como salsinha e cebolinha. Ok? Vou usar alho, de 2 a 3 dentes também.
Vou usar meia cebola. Vou usar uma xícara de carne vegetal moída ou podemos usar o PVT já hidratado. Essa daí é da Superbom. Essa da Superbom. Você prefere da Superbom ou usa Olha, PVT? Pela praticidade, o da Superbom é legal. Mas o PVT também sempre Funciona. muito bem-vindo, funciona. Às vezes ele é um custo um pouquinho menor e tudo, então vale a pena usar também. Sal marinho. Vou usar o hortelã. Quanto? Um maço no mínimo, ok? Use bastante, carrega, capricha. 2 xícaras de triguilho, tá? O triguilho já hidratado, 2 xícaras. Se você for usar 2 dele cru, ele vai dobrar, vai virar 4. Então 1 xícara dele cru e 2 dele hidratado. Demolhado, Um limão inteiro e farinha integral para dar ponto. Não uso mais que 5 colheres para dar ponto nessa receita. Tá bom. Tá bem? Você vai... Já falou todos os ingredientes? Não, desculpa, faltou o azeite. Ok? O azeite vai pelo menos de 5 a 6 colheres. Tá certo, então daqui a pouquinho você vai aprender esse delicioso quibe que é feito aqui na Clínica Adventista Vida Natural. Antes, porém, vamos acompanhar o quadro Mitos e Verdades e na volta tem o passo a passo dessa receita. Olá, meu nome é Maísa e hoje no quadro Mito ou Verdade nós vamos falar sobre trombose. E a primeira pergunta é: só idosos têm trombose? Mito. Mito total. Gente, qualquer pessoa em qualquer idade pode ter trombose. E aí, o que é a trombose? Trombose é quando um coágulo de sangue se forma dentro de uma veia. E nesse caso nós estamos falando de trombose venosa profunda, tá? Existe trombose arterial, que é uma doença completamente diferente. Então, lembrando que esta é a trombose venosa. O coágulo de sangue, ou o trombo, ele pode se formar dentro de uma veia das pernas ou dos braços. Em 80% dos casos, a trombose venosa ela ocorre nas veias das pernas, por isso que todo mundo acha que só dá nas pernas, mas não. Essa trombose, ela normalmente é assimétrica. Isso quer dizer o quê? Que ela ocorre em uma perna só. Normalmente, não é a regra. E o principal sintoma da trombose é o inchaço, o edema. Então é muito importante que as pessoas prestem atenção se houver um edema, um inchaço de uma perna só. Às vezes a pessoa pode não perceber, mas ela percebe e nota no seu familiar, na sua avó, na sua mãe. E isso é muito importante, porque o principal o diagnóstico precoce é a principal coisa que a gente pode fazer para evitar as complicações da trombose. Bom, a trombose ela pode ocorrer de 2 maneiras, nós chamamos de trombose proximal e trombose distal. A trombose distal é quando ela ocorre nas veias do joelho para baixo, nas veias da panturrilha. Essa trombose ela é mais benigna, ela não tem tantas complicações graves. Por exemplo, o inchaço é um pouco menor, ele ocorre normalmente só nas veias, só na panturrilha, na perna. E o principal quadro dele, além do inchaço, é a dor local, principalmente uma dor na batata da perna, para caminhar. As complicações da trombose proximal, que é a trombose que ocorre acima do joelho, são mais graves. Por quê? Nesses casos, existe uma taxa maior de migração desse coágulo de sangue para o pulmão, a tão chamada e tão temida embolia pulmonar. A embolia pulmonar, ela pode ser desde um quadro leve, a pessoa não sente nada, até uma pequena falta de ar, uma falta de ar importante ou o óbito. O que ocorre? Nós não temos uma prevenção específica para a trombose, certo? Ela é uma doença que tem várias causas, vários fatores de risco. Então, não tem alguma coisa que a pessoa possa fazer, por exemplo, se eu não fizer isso eu não vou ter trombose. Não, isso não existe. O que existe é o diagnóstico precoce, é você ver que a perna inchou, pensar, será que é trombose? E ir ao hospital. Agora, essas causas, quais são esses fatores de risco para a trombose? Os principais são idade avançada, imobilização,
Então, aquele paciente, aquela pessoa que, porventura, ficou muito tempo deitado, por quê? Porque fraturou uma perna, ou teve um acidente, não está se levantando da cama, ou tem alguma doença crônica que não permite que levante da cama, e aí é que chegam os idosos, aquelas doenças como o paciente teve um derrame, então ele não caminha muito, ele fica mais sentado, mais deitado, ou tem um mal de Alzheimer, tem alguma doença crônica que não permite a sua mobilização, isso faz com que aumente o seu risco de trombose. Outros fatores são o uso de hormônios. Hormônios podem sim gerar trombose. A gravidez, por quê? Porque você tem um estado hormonal aumentado, você tem um estado de coagulabilidade, ou seja, a coagulação do sangue está aumentada no final da gestação, já que a mãe vai perder muito sangue, então é comum você ter trombose às vezes no pós-parto. Pacientes com câncer, o câncer ele é uma doença que também tem um estado de coagulação do sangue aumentado. Então, e algumas doenças genéticas também que favorecem a coagulação do sangue, aumentam essa coagulação e fazem com que a pessoa tenha um risco maior de ter trombose. E esse foi o quadro Mito ou Verdade com a doutora Maísa para vocês. Muito bem, agora sim a gente acompanha o passo a passo. É bom a gente, esse quadro de mitos e verdades, a gente entende que algumas coisas que a gente acreditou às vezes a vida inteira não é bem por aí, né? Não é bem por aí, com certeza. E nada melhor do que tirar isso da nossa cabeça, não é? Muito obrigado. Vida nova, aí. Inclusive aqui na cozinha, vida nova. Você que gosta de quibe, dá para fazer o quibe sem assar. Qual é o problema da fritura? Fritura, gordura satura, aquela gordura não é um tipo de gordura que o seu corpo, que faz bem para o seu corpo. Então sempre assado é muito melhor. No máximo que a gente faz aqui é um grelhadinho, né, Felipe? Ah, sim, no máximo. A gente sabe que todas as gorduras saturadas são prejudiciais à saúde, não é? Então nada melhor do que a gente usar uma gordura fresca que não foi passada ainda por temperatura, como as gorduras ou os óleos que são pensados a frio, tudo mais. Mas usar um pouquinho de vez em quando também não vai te prejudicar. Tá. E é isso que a gente tenta viver aqui em equilíbrio. Fala pra gente, libera o segredo do quibe. Vamos lá, olha. Esse quibe tá famoso. Oba, vamos nessa. Para fazer um bom quibe, eu preciso pelo menos sumir com a minha cebola, com alho e com cheiro verde. Então em um processador, você vai colocar, ai Felipe, não tem um processador. Corta bem cortadinho com a faca que dá certo. Tá. Bem? Então olha, vou colocar no meu processador o hortelã. Já limpo, ok, lavadinho. Vou colocar a cebola. Muito bem a cebola. O alho. Tá? O cheiro verde. Que também é outro que sofre muito preconceito, coitado. E as 6 colheres de azeite. Já direto aqui no meu processador, ok? Vai fazer tipo de um pesto de hortelã. Perfeito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Teru. Pronto. Certinho. E vou bater. Vou dar mais uma mexidinha para que tudo bate corretamente. Nós já deu uma boa reduzida aí no volume. Só mais um pouquinho e a gente já acerta o nosso ponto. Muito bem, Teru. Olha, então depois de bater E que cheiro gostoso que libera. O hortelã libera um cheirinho refrescante, né, Felipe? Daqui dá pra sentir. É um perfume muito gostoso, com azeite. Delícia. Então aí eu vou colocar num bowl o temperinho. Olha só. Então, todo o temperinho pro bowl. Então, se não tem o processador, vai picar na mão bem fininho. Bem fininho, para que ele fique assim como está aqui no nosso bowl. Já vou mostrar para vocês, olha só. Já vou mostrar. Muito bem. Tá assim, bem fininho. Então vou acrescentar agora o triguilho. Esse é um prato muito saboroso. Esse é um prato muito
que dá para fazer já com antecedência e que é barato, né, Felipe? Porque o triguilho é muito em conta. Muito em conta. E olha, alho, cebola são temperos do dia a dia, a gente sempre tem em casa. O que vai talvez dificultar a vida aí é essa carne vegetal, que também hoje em dia está mais fácil de ser encontrada. Ah, sim. Tem gente que produz em casa, tem gente que compra PVT sequinho e vai hidratar em casa também. Você pode escolher aí um deles e utilizar o que melhor te agrada, o que melhor fique mais prático para você, né? Certo. Vou colocar o limão já direto na minha massa. Uhum. Muito bem. Vou acrescentar aqui um fiozinho de azeite, nada demais, e a farinha para a gente chegar lá no ponto e poder assar ele. 1, 2, 3 colheres de farinha integral. Vou misturar, Teru, e vou dar o ponto no meu quibe. E quibe também, se você tiver com pressa, não precisa fazer assim, nesse formato do quibe, que é o tipo de um croquetinho, né? Dá pra fazer na assadeira, um assado, né, Felipe? Um assado Dá direto. certo. O quibe, o famoso quibe assado, né? Tem criança que tem mulher que tem criança pequena, que aí demanda mais atenção, ou de repente chegou em casa, não deu tempo de preparar. E essa é uma receita que congela bem, Felipe? Congela bem depois de pronto, então você assa primeiro e leva para congelar. Ah, tá. Tá bem? Não dá para congelar assim, então. Se congelar assim, pessoal, até você consegue, mas depois ela vai juntar muita água e aí você vai ficar com dificuldade de dar ponto de novo na receita. Você ensina a gente a fazer esse formato bonitinho? Olha quanto verde tem nessa receita, gente. Tá bonito, né? Tá bem bonito. Aí. Põe na forma assada. Põe na forma assada, untada, né? Assada, põe na forma untada. Ô, cabeça. Põe na forma untada. O quibe sempre, gente, eu gosto de fazer ele com as duas mãos. Faz devagar pra gente aprender. Olha só, você vai rodando ele e usando os dedos para fazer a pontinha, ó. Fez a pontinha e com a outra palma da mão você também faz a outra pontinha. Aí você vai ter um quibão aí para levar a assar coisa linda. Um pequeno e um grande, Teru. Vai para quanto tempo isso aqui de forno? Olha, 25 minutos no forno de 180 a 200 graus. Não precisa de mais. Perfumadérrimo. Vou só pegar uma toalhinha aqui pro chefe. Agora Oba. chegou a hora tão esperada e maravilhosa de provar essa receita. Você tá com água na boca aí, deu vontade de fazer? Não passa vontade não. Ó, isso aqui é receita boa, com ingredientes facílimos. E ó o toque, ó, para servir com limãozinho. Vai muito bem, né, Felipe? Deu limão, água na boca, né? Limão sempre cai muito bem, né? Um ótimo remédio e sempre um bom tempero. Arthur, eu vou pegar só um pedacinho. Esse tá com limão? Uhum. Vou pegar só um pedacinho. Equilíbrio perfeito entre o azedinho do limão. Muito bom. Ó, se você tiver com pressa e não conseguir fazer o formato, não tem problema. Faz o assado. Faz o assado que vai dar certo também e você vai economizar o tempo. Agora, esse formato é bom porque favorece. A criançada vai querer comer. Maridão vai chegar em casa e tá pronto para pegar também. Você que gosta de cozinhar, você que é marido e gosta de cozinhar, faz para a esposa, surpreenda e você vai ver que vai ser nota 10 essa receita. Vida e Saúde vai ficando por aqui. A gente se despede na esperança de que você tenha mais qualidade de vida com o que recebeu aqui, com as informações dos especialistas e orando e torcendo por você. Até o próximo programa. Tchau!